Você já percebeu que toda vez que a Selic sobe, muita gente fala que os fundos imobiliários vão piorar? Porém, o que ninguém fala para vocês é que alguns fundos imobiliários podem piorar, mas outros podem se beneficiar muito com a alta da taxa Selic. E entender essa diferença é uma das coisas mais importantes para quem investe em fundos imobiliários. Então, primeiro a gente precisa entender o que é essa tal da taxa Selic. Ela é basicamente a taxa básica de juros da economia do Brasil. E ela influencia diretamente empréstimos, cartão de crédito, consumo e praticamente todo o dinheiro que circula no país. Então, quando a inflação ela começa a subir demais, quando a economia está muito alta, o Copom vai lá e aumenta essa taxa Selic. E por que o Copom faz isso? Porque automaticamente, quando a taxa Selic está alta, os juros ficam mais caros e o crédito encarece mais. E com isso, as pessoas consomem menos, as empresas diminuem os gastos e a economia desacelera. E o objetivo disso é tentar controlar a inflação. E é aí que entram os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários de papel funcionam de uma forma diferente dos fundos imobiliários de tijolo. A maioria dos fundos de papel, eles investem diretamente em CRIs, que são o quê? Títulos ligados ao mercado imobiliário. E muitos desses títulos, desses CRIs, são ligados ao CDI ou ao IPCA. Ou seja, quando a taxa Selic está nas alturas, o CDI também sobe. E quando o CDI sobe, muitos desses CRIs começam a pagar mais por conta dos juros altos. E o resultado disso, muitos fundos imobiliários de papel conseguem aumentar os dividendos pagos aos seus investidores. Por isso, em períodos de juros altos, é muito comum você ver fundos imobiliários de papel pagando rendimentos mais altos que os outros. Agora vamos para os fundos imobiliários de tijolo, que são completamente diferentes dos de papel. Eles investem literalmente em imóveis reais, como shoppings, galpões logísticos, prédios corporativos e até varejo. Então, quanto mais a economia está aquecida, mais esses fundos de tijolo tendem a se beneficiar. Porém, quando a taxa Selic está alta, acontece exatamente o contrário. O crédito fica mais caro, a economia diminui e as empresas desaceleram. Com isso, o mercado fica mais cauteloso. E também, com isso, muitos investidores acabam indo para a renda fixa, que começam a pagar juros mais altos com menos risco. E isso faz muito os fundos imobiliários de tijolo caírem. Porém, existe um detalhe muito importante nisso. Quando o mercado começa a analisar e acreditar que a Selic pode cair futuramente, os FIIs de tijolo começam a chamar mais atenção novamente. Porque juros menores ajudam a economia a crescer. O dinheiro circula mais e o mercado imobiliário começa a ganhar força novamente. Então, fazendo um mapa mental, resumindo de forma bem simples para vocês entenderem com facilidade, quando a Selic está alta, os juros tendem a aumentar e os fundos imobiliários de papel, que na maioria das vezes são atrelados ao CDI e ao IPCA, tendem a pagar mais porque os juros estão altos. E os fundos imobiliários de tijolo pagam menos porque, com a taxa de juros alta, a economia desacelera, o movimento diminui e, com isso, os rendimentos diminuem também. Agora, o contrário, quando a Selic está baixa, os juros estão baixos e, com isso, os fundos imobiliários de papel começam a pagar menos que os fundos imobiliários de tijolo, porque a economia começa a acelerar mais, o consumo aumenta, tem mais circulação de dinheiro na economia. E é por isso que muitos investidores experientes acompanham tanto a economia antes de investir, porque muitas vezes o cenário econômico importa tanto quanto o próprio fundo imobiliário. Agora eu quero saber de vocês, qual desses dois vocês preferem? Fundos imobiliários de tijolo ou fundos imobiliários de papel? Comentem aqui embaixo.